Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo, aqui é o Vitor, o Menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, continuaremos a conversar sobre a quarta parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, no item Felicidade e Infelicidade Relativas. No último episódio, nós estivemos conversando sobre a questão 923. Hoje, nós começaremos a 924. Allan Kardec, ele vai fazer uma pergunta. Antes ele traz uma afirmação. Vamos trazer aqui para que a gente possa discutir. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Não terá meio ele de os evitar? Ele afirma, então, que há circunstâncias que parecem, por vezes, elas estão como que a afetar a criatura humana em depender do seu degrau evolutivo, se é alguém mais justo ou é alguém que aparentemente é injusto. Não teria nenhum meio, nenhum caminho de um coração, de uma alma, se ver livre? E os espíritos vão responder: deve resignar-se, sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. É uma resposta um tom mais firme, que nos chama para uma lição interessante. Há coisas que parecem como que inevitáveis, e diante dessas circunstâncias, nos caberá ter a humildade de nos resignarmos e aprendermos o máximo possível com as nossas dores. Lembrando aqui a questão das vicissitudes lançadas pelos espíritos para nos ajudar a refletir. Encarnando, por exemplo, independente de quem sejamos nós, estaremos lidando com a impermanência, com as leis que regem o mundo material e que vão decretar, imprimir um certo ritmo. A matéria se desgasta, a matéria vai se rompendo. Uma vicissitude: envelhecer. Independente de quem sejamos, se o nosso coração está fazendo tudo certo, se a gente teve equívocos, teve quedas, se nós somos justos ou injustos, isso de certo modo atinge-nos. Males que estão à revelia, que fazem parte dessa dor, evolução natural do processo, que não está relacionado especificadamente à nossa situação, mas a um quadro provacional a que todos nós estamos imbuídos pelo fato de estarmos nessa jornada de aprendizados. Nós vamos reconhecendo, de certo modo, uma igualdade para a dor. E aí, nesses casos, a gente precisa resignar-se, sofrer sem murmurar, se a gente quer progredir, ou seja, são circunstâncias que, independente do que a gente fizer, a gente vai ter que passar, e, portanto, como a gente vai passá-las, como a gente vai vivenciá-las, é indispensável. Constituem, portanto, aí os nossos problemas, aquilo que a gente não consegue transpor, mas que a gente precisa se adaptar ao viver a experiência. É indispensável de nossa parte pensar e refletir como enfrentaremos determinada circunstância. Por isso os espíritos irão dizer: sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona esperança de um melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Imaginemos numa sala de aula determinado aluno. Ele está ali como todos os outros, sujeitos ao conhecimento. Por não compreender determinado conhecimento, ele pode entrar numa aflição. Ele pode se perceber diante de um contexto desafiador. A vida, naturalmente, vai nos trazendo lições que a gente não tem domínio, porque faz parte do processo pedagógico lidarmos com aquilo que a gente não construiu. De certo modo, a gente não tem autoridade. Avançar, evoluir é caminhar para o desconhecido. Porque à medida que a gente vai avançando, Deus vai se revelando.
mas sempre do desconhecido para o conhecido. A gente vai aprendendo, extraindo bases e referências que vão nos ajudando a enxergar a vida, mas as lições que a vida vai nos trazendo vão nos surpreendendo o espírito por nos ajudar ainda mais a nos darmos conta da extensão e da beleza da trajetória evolutiva. Desse modo, os alunos numa sala de aula vão estar ouvindo os professores. Cada qual vai reagir de algum modo. Tem uns que vão parar, prestar atenção e vão falar, não, o que está acontecendo? O que eu sei? O que eu não sei? Que bases eu já tenho? Aonde está a minha dificuldade? E vão procurar se empenhar. Outros, no entanto, se colocaram numa postura mais avessa, se deprimirão porque não conseguiram conquistar determinado conhecimento. Cada qual reagirá de um modo. E é justamente nessa reação que a gente encontra consolação na própria consciência. Porque o espírito que entrega-se aos desígnios superiores, se coloca à disposição para aprender, vai moldando-se conforme as lições, vai robustecendo-se, sai mais forte das experiências e por isso se enriquece, se aformoseia nos mínimos detalhes. E é o que a gente vê aqui os espíritos nos orientando. Naquelas circunstâncias que a gente não pode, de certo modo, se ver distante delas e que aconteceram sem que, de certo modo, a gente tenha feito algo que diretamente tenha se provocado. Aceitação, acolhimento do momento presente, entendendo as nossas dificuldades, mas sobretudo nutrindo esse espírito de entrega para que a gente possa obter o êxito necessário. Agradecemos a atenção, esperamos estar aí refletindo sempre. Muita paz.